Evangelho segundo São João, capítulo 9. O cego de nascença. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele: Tem idade. Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vos disse e não me destes ouvido. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. Prostrando-se, o adorou. Jesus então disse: vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste.